Olá, Judas Iscariotes. Que nome, hein? Por 2 milênios, esse nome tem sido praticamente sinônimo de traição. É o arquétipo do vilão, a personificação da perfídia, o homem que vendeu seu mestre por míseras 30 moedas de prata. Se você for olhar a Divina Comédia de Dante, ele tá lá, no círculo mais profundo do inferno, sendo mastigado eternamente na boca de Lúcifer. Judas é a sombra que acompanha a luz, sabe? A nota dissonante na sinfonia da redenção. Mas e se essa for só a casca da história? E se a verdade por trás da traição dele for, na verdade, muito mais complexa, mais trágica e, de um jeito bem inquietante, mais próxima de nós do que a gente gostaria de admitir? É isso que a gente vai fazer aqui. Inspirados pela análise provocadora de Jay Forasteiros, faremos uma verdadeira anatomia dessa traição. O objetivo não é passar um pano para Judas, de forma alguma. O ato dele foi terrível, as consequências catastróficas. Mas o objetivo é entender. Entender a psicologia, a teologia, a fidelidade distorcida que levou esse homem a esse ponto. A gente vai desconstruir um monstro para tentar encontrar o homem. E talvez, fazendo isso, a gente encontre um baita alerta para nós mesmos. Pois é, essa é a pergunta que está no centro de tudo isso. O que leva uma pessoa que caminhou com Jesus, que fez parte do círculo íntimo, que viu milagres com os próprios olhos e ouviu os ensinamentos em primeira mão, o que leva essa pessoa a trair não só um amigo, mas a própria esperança que o moveu por 3 anos? A resposta fácil, aquela que a tradição muitas vezes nos deu, é a ganância, o amor ao dinheiro. Mas, sinceramente, será que 30 moedas de prata, que era o preço de um escravo ferido, realmente explicam um ato de magnitude cósmica? E se o buraco for mais embaixo? A análise que a gente vai seguir aqui sugere algo chocante. A traição de Judas pode não ter vindo da falta de fé, mas de um excesso de um tipo bem específico de fé. Uma fé desesperada num Messias que ele mesmo criou na cabeça dele. Uma fé tão forte, tão rígida, que para conseguir preservar essa fé, ele teve que trair um Messias real que estava bem ali, na sua frente. Para a gente conseguir entender essa jornada complexa, a gente vai seguir esses 6 passos. Primeiro, vamos encarar de frente essa imagem que todo mundo tem dele, o vilão mais famoso da história, para desconstruir esse arquétipo. Depois, vamos mergulhar na mente dele durante a semana decisiva, tentando enxergar os acontecimentos com os olhos dele. A gente vai analisar o choque de realidade entre a expectativa da época e quem Jesus realmente era em um Messias que ninguém esperava. Aí, vamos identificar o ponto de virada, o gatilho que o forasteiro chama de o perfume da morte. E o mais importante, vamos trazer essa história antiga para a nossa realidade, discutindo como a mentalidade de Judas, o ídolo de um Deus vencedor, sobrevive até hoje em muitas das nossas igrejas. E por fim, vamos descobrir qual seria o antídoto para essa idolatria, o caminho de seguir Jesus até a cruz. Vamos nessa? Então vamos começar pelo Judas que a gente conhece, ou pelo menos que a gente acha que conhece. O nome dele por si só já virou uma acusação. Ele é o traidor definitivo, a mancha no currículo dos apóstolos. Na arte, na cultura pop, na pregação de domingo, ele é sempre um monstro, movido pela ganância, um peão nas mãos de Satanás. E quer saber? Essa visão é, de certa forma, bem confortável. Ela cria uma distância segura entre nós e ele. Ele é o outro, o mal encarnado, e nós estamos aqui, do lado do bem. Mas é justamente essa caricatura que nos impede de aprender a lição mais profunda e, francamente, mais perturbadora da história dele. Para fazer uma anatomia de verdade da traição, a gente precisa primeiro suspender esse julgamento fácil, tirar essa fantasia de monstro e tentar encontrar o homem por trás dela. Um homem que, não podemos esquecer, por 3 anos foi um discípulo. Olha só, de um lado a gente tem a imagem padrão, Judas, o monstro. Ganancioso, maligno, um fantoche do diabo. Uma visão que, de certa forma, nos tranquiliza, porque se ele é puramente mau, então não tem nada nele que se pareça com a gente, certo? Mas aí do outro lado surge uma imagem bem mais desconfortável, que é a proposta pelo Forasteiros. Judas, o crente. Um homem devoto, talvez até um nacionalista idealista que via em Jesus a grande esperança de libertação de Roma. Alguém que não agiu por falta de fé, mas por uma fidelidade cega a um ideal específico de Messias. Ele não foi leal à pessoa de Jesus como ela se revelava, mas ao conceito de Messias que ele tinha na cabeça. A tragédia dele foi exatamente essa. A fé que ele tinha na própria ideia de Deus era tão forte, tão inabalável, que ele não conseguiu aceitar o Deus que estava se revelando de uma forma diferente, bem ali na sua frente. Ele era um homem em um profundo conflito. E essa frase que Forasteiros imagina como sendo o motor do pensamento de Judas resume tudo. Pare e pensa nela por um segundo. Eu não vou perder a fé, mesmo que o próprio Jesus tenha perdido. É um paradoxo incrível, não é? Isso revela uma psicologia que é ao mesmo tempo fascinante e perigosíssima. A fé de Judas nessa perspectiva não é fraca, pelo contrário, ela é rígida, inflexível.
É uma fé que se transformou num ídolo. Ele olha para Jesus durante aquela última semana e não vê o Messias sofredor cumprindo as Escrituras. Ele vê um líder que está vacilando, um rei que está desistindo da missão bem no momento mais crucial. E na mente distorcida dele, a traição se torna um ato de fidelidade. Fidelidade não a Jesus, mas à missão que ele acredita que Jesus abandonou. Ele está na própria cabeça tentando salvar o plano de Deus do próprio Deus. É o ápice da arrogância espiritual. E essa é a chave para a gente entender tudo. A tragédia de Judas não é a de um sem-fé, mas a de um idólatra. A idolatria, na sua essência, não é a ausência de adoração, é a adoração da coisa errada. É pegar algo bom e verdadeiro, como a esperança de um Messias libertador, e transformar isso num absoluto, num ídolo de pedra que não pode ser questionado ou redefinido. Judas tinha fé, e muita, mas a fé dele estava depositada num Messias da sua própria criação. Quando o Jesus real, que falava de sofrimento, de serviço, de morte, não coube na caixinha do seu Messias ideal, Judas escolheu a caixinha. Ele escolheu o seu ídolo em vez da pessoa. E essa escolha, essa escalada de desilusão que a gente vai rastrear agora, passo a passo, naquela semana final em Jerusalém. Agora, a gente vai fazer algo um pouco diferente. Vamos reconstruir a Semana Santa, mas pelos olhos de Judas. Vamos tentar entender a lógica dele, caminhar com as sandálias dele durante aqueles dias turbulentos, cheios de tensão em Jerusalém. A gente vai ver como cada palavra e cada ato de Jesus, que para nós hoje são peças da história da salvação, soavam para ele como sinais de fraqueza, de hesitação e, por fim, de fracasso iminente. É uma narrativa de desilusão crescente que se transforma em pânico e termina numa ação desesperada. Vamos mergulhar na psicologia de um homem que está vendo sua maior esperança desmoronar bem diante de seus olhos. O cronograma da desilusão começa no domingo, com a entrada triunfal. Para Judas é o ápice, um golpe de mestre político. A revolução começou. Mas ele, talvez mais astuto politicamente que os outros, percebe algo estranho. A quietude de Jesus em meio à aclamação. Na segunda-feira, a purificação do templo renova as esperanças dele. É isso, Jesus está agindo, tomando controle. Mas, ao mesmo tempo, ele vê a conspiração dos líderes se formando, o medo e o ódio nos olhos deles. A oposição está se organizando. A terça-feira, então, é o ponto de virada total. A maldição da figueira parece um ato de frustração impotente. E pior, a profecia chocante da destruição do templo. Para Judas, isso soa como uma confissão de derrota. E o golpe final vem na noite de terça, em Betânia. O cheiro de um perfume de enterro preenche o ar, e na mente de Judas sela o destino de todos. Vamos olhar de perto cada um desses momentos. Tenta imaginar a cena naquele domingo. Jerusalém, lotada de peregrinos para Páscoa, um verdadeiro barril de pólvora de fervor nacionalista. De um lado da cidade, Pôncio Pilatos, o governador romano, entra com sua cavalaria e suas legiões numa demonstração de força bruta para intimidar todo mundo. Do outro lado, vindo do Monte das Oliveiras, Jesus entra montado num jumentinho. A encenação deliberada da profecia de Zacarias sobre o rei humilde. É puro teatro político, uma zombaria genial contra o poder de Roma. Judas deve ter se sentido no topo do mundo. É agora, ele deve ter pensado, o povo está com a gente. Mas no meio da festa, ele nota. Enquanto todos gritam Hosana, Jesus está quieto. Ele chora sobre Jerusalém. Ele não parece um general exultante no início da batalha, mas alguém com um peso enorme nos ombros. E essa quietude no meio da aclamação é a primeira sementinha da dúvida. A tensão só aumenta até a terça-feira, um dia de debates intensos e confrontos no pátio do templo. Jesus silencia todos os seus opositores com uma sabedoria impressionante. No final do dia, ao saírem, um discípulo maravilhado comenta sobre a magnificência daquelas pedras, daquelas construções do templo. E a resposta de Jesus é um soco no estômago da esperança messiânica de Judas. Você está vendo tudo isso? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Olha, para um judeu daquela época, o templo era o centro do mundo, o lugar onde Deus habitava. O Messias viria para purificar e restaurar o templo, não para prever sua total aniquilação. Para Judas, isso não é uma profecia sobre um novo tipo de reino espiritual. Isso é uma carta de rendição. É o general admitindo a derrota antes mesmo da batalha final começar. A pequena dúvida de domingo agora virou um alarme ensurdecedor na cabeça dele. E é exatamente aqui que aquela ideia terrível se cristaliza na mente dele. Diante do que ele percebe como fraqueza, como hesitação, como derrotismo por parte de Jesus,
A reação dele não é abandonar a fé na missão. Pelo contrário, ele se agarra a ela com ainda mais força, com desespero. Ele pensa, se o líder está vacilando, se o Messias perdeu a coragem, então cabe a mim, o verdadeiro fiel, o discípulo mais comprometido, garantir que o plano de Deus não fracasse. Ele se convence de que está salvando a missão do próprio Messias. Isso é a anatomia de todo fanatismo. A certeza de que se está certo é tão grande que justifica qualquer ato, até mesmo a traição, que na sua mente é rebatizada como forçar a situação para o bem maior. E então a decisão é tomada. Na cabeça dele, ele não vai até Caifás para vender Jesus. As 30 moedas são um detalhe, talvez um sinal do desprezo dos sacerdotes que ele internaliza, mas não o motivo. O plano dele é outro, forçar a mão de Deus. A lógica é desesperada, mas é clara na mente dele. Se eu entregar, eles vão tentar prendê-lo no meio da noite, longe da multidão. E aí, encurralado, ele não vai ter escolha a não ser revelar seu poder. O céu vai se abrir, os anjos vão descer e o reino virá à força. Ele não se vê como um traidor. Ele se vê como o catalisador da vitória, o agente que força o clímax da história. É uma aposta teológica terrível, nascida do medo e da arrogância, e ele está prestes a fazê-la, convencido de que é o herói incompreendido da história. Ao final desta sessão, o que a gente vê é um Judas que não é um monstro frio, mas um idealista quebrado, cuja fé se tornou uma arma perigosíssima. Ele representa o perigo de quando a nossa ideia de Deus se torna mais importante que o próprio Deus. Entender a mente de Judas nos força a uma pergunta maior. Por que ele, e na verdade todos os outros discípulos, entenderam Jesus de forma tão equivocada? A resposta está nesse abismo profundo que existia entre o que eles esperavam de um Messias e quem Jesus realmente era. Eles tinham um roteiro, e Jesus se recusava a seguir esse roteiro. Nesta sessão, a gente vai explorar esse choque de expectativas. E tem uma história pouco conhecida no Evangelho de Marcos, a cura de um cego, que nos dá uma metáfora perfeita para entender a fé dos discípulos. Uma fé que era real, mas perigosamente incompleta e distorcida. Primeiro, vamos ao contexto. A Israel do primeiro século vivia debaixo da bota de Roma. Eram impostos esmagadores, brutalidade militar, uma humilhação constante. A esperança do povo estava toda depositada na vinda do Messias, o ungido. Mas que tipo de Messias eles esperavam? Existiam variações, claro, mas a imagem dominante, especialmente entre os zelotes e o povo comum, era de um rei guerreiro, um novo Davi. Alguém que pegaria em armas, lideraria uma revolta santa, expulsaria os romanos, purificaria o templo e restauraria o trono de Davi em Jerusalém, inaugurando uma era de paz e soberania para Israel. Era uma esperança primariamente política e militar. Era basicamente essa vaga de emprego para a qual Judas e os outros acreditavam que Jesus tinha se candidatado. A metáfora que o Forasteiros usa vem da cura de um cego em Betsaida, lá em Marcos 8. É uma cura bem estranha, feita em 2 etapas. Jesus o toca uma vez e pergunta o que ele vê. O homem responde, eu vejo pessoas, mas elas se parecem com árvores andando. A visão dele foi parcialmente restaurada, mas ainda está confusa, distorcida. Só com um segundo toque é que ele passa a ver com clareza. Essa, argumenta o Forasteiros, é a história da fé dos discípulos. O primeiro toque é a grande confissão de Pedro. Tu és o Messias. Eles finalmente enxergam que ele é o Messias, mas a visão deles está embaçada. Eles sofrem da visão distorcida. Eles veem Jesus, mas o veem como uma árvore andando, um Messias guerreiro, político. Eles não entendem que tipo de Messias ele é. A imagem está totalmente fora de foco. O segundo toque, o momento da clareza total, é a cruz. É só ali, naquele ato de entrega e sofrimento, que a imagem do Messias servo-sofredor se torna nítida. O erro fatal de Judas, ele não esperou pelo segundo toque. Ele apostou tudo na sua visão embaçada, convencido de que aquela era a imagem completa. O problema, então, nunca foi a falta de fé no Messias. O problema era o objeto dessa fé. Eles acreditavam em Jesus como Messias, mas se recusavam a aceitar o Messias que Jesus era. Eles queriam um leão que rugisse, mas receberam um cordeiro que foi para o matadouro. E isso, gente, é a essência da idolatria. Judas não tinha falta de devoção. Ele tinha uma devoção imensa a um conceito que ele projetou sobre Jesus. E quando Jesus de verdade se desviou do roteiro que Judas tinha escrito para ele, Judas sentiu que era seu dever corrigir o curso da história. Ele amava a ideia do Messias mais do que amava a pessoa real que estava diante dele. E essa recusa em ajustar sua teologia à revelação de Deus é o que o colocou no caminho da traição. Se a profecia da destruição do templo foi o alarme que soou, o que aconteceu na noite de terça-feira em Betânia foi a gota d'água. Foi um momento de intimidade e adoração que, para Judas, se tornou a prova final e irrefutável de que Jesus tinha desistido.
Vamos agora analisar em detalhe como um ato de devoção extravagante pode ser interpretado como gatilho da traição e como o cheiro de um perfume caríssimo se tornou para Judas o insuportável perfume da morte. Tenta visualizar a cena. Terça-noite, na casa de Simão, em Betânia. Jesus está à mesa. De repente, uma mulher entra, quebra um frasco de alabastro e um perfume caríssimo de nardo puro é derramado sobre a cabeça dele. Aquele aroma potente, doce, terroso inunda o ambiente. Para ela, é um ato de adoração extravagante, de um amor que não calcula custos. Para Jesus, é uma preparação profética. Mas para Judas, aquele cheiro não é de adoração, é cheiro de funeral. O nardo era um dos ungüentos preciosos usados para preparar os corpos dos mortos para o sepultamento. Naquele quarto já carregado de tensão, com Jesus falando de morte e destruição, aquele aroma foi a confirmação sensorial, física, de todos os seus piores medos. E o custo era absurdo. O texto diz que valia mais de 300 denários. Um denário era o salário de um dia de trabalho de um operário braçal. A gente está falando do salário de um ano inteiro, sendo derramado no chão em questão de segundos. A objeção que surge, liderada por Judas segundo o Evangelho de João, soa nobre e racional. Isso poderia ter sido vendido e o dinheiro dado aos pobres. Mas por baixo dessa indignação, especialmente para Judas, havia pânico. O desperdício que ele via não era só financeiro, era o desperdício da missão, o desperdício do movimento, o desperdício de um Messias que, em vez de arrecadar fundos para a revolução, estava se permitindo ser ungido para o túmulo. E a resposta de Jesus, em vez de acalmar a situação, é o que quebra Judas de vez. Ele não só defende a mulher, como redefine o ato dela da forma mais chocante possível para Judas. Deixem ela em paz. Ela guardou este perfume para o dia do meu sepultamento. Ele vai direto ao ponto que Judas mais teme, a própria morte. E pior, ele a elogia por isso. Ele diz que a fé dela, a fé que o ungiu para a morte, será lembrada para sempre. Para Judas, isso é a confissão final. Jesus não está apenas prevendo a morte, ele a está abraçando, ele está aceitando o perfume de enterro, ele validou a ideia de que o fim da linha é o túmulo e não o trono. E este é o ponto sem retorno. Na mente de Judas, o Messias tinha capitulado. O líder tinha perdido a fé na sua própria vitória. A missão estava morta. E a fidelidade de Judas ao ideal de um Messias vitorioso agora exigia uma ação drástica para salvar o que restava. O Evangelho de Marcos é explícito e brutal na conexão cronológica, é imediatamente após esse evento que a gente lê. Então Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os chefes dos sacerdotes para lhes entregar Jesus. O cheiro da morte o empurrou para a escuridão, numa tentativa equivocada e trágica de forçar um final diferente para a história. O perfume da adoração se tornou para ele o estopim da traição. E é aqui que a história de Judas deixa de ser um relato antigo de 2000 anos atrás e se torna um espelho desconfortavelmente moderno. Porque a mentalidade de Judas, essa idolatria por um Messias exclusivamente vitorioso, poderoso e que cumpre todas as nossas expectativas de sucesso, não morreu com ele. Ela está viva e muito presente em diversas vertentes do cristianismo hoje, especialmente aqui no Brasil. O triunfalismo de Judas tem novos nomes, novas roupagens, mas a lógica idólatra é a mesmíssima. Reconhecê-la é crucial para a gente ter uma fé mais bíblica e mais autêntica. E essa é a pergunta que a gente precisa se fazer, com total honestidade. O Deus que muitas vezes a gente segue, o Jesus que é pregado em tantos púlpitos e cantado em tantas canções, será que ele não se parece perigosamente com o Messias que Judas construiu na mente dele? É um Deus que existe primariamente para garantir a nossa vitória, o nosso sucesso financeiro, a nossa saúde perfeita? Um Deus que nos protege de toda fraqueza, de toda dor, de toda perda? Um Deus cujo principal atributo é o poder e que nos chama para sermos mais que vencedores, sem nunca mencionar a necessidade de passar pela cruz? Se a resposta for sim, o alerta da história de Judas é bem claro. Podemos estar perigosamente próximos de cometer o mesmo erro. Adorar um ídolo que nós mesmos criamos à nossa imagem e semelhança e não o Deus que se revela nas Escrituras. E como que esse triunfalismo se parece na prática no nosso contexto aqui no Brasil? Vamos ver alguns sinais. Primeiro, essa busca incessante por um evangelho sem cruz, que só fala de bênçãos e vitória, mas silencia sobre renúncia e sacrifício. Depois, a teologia da prosperidade, que é a expressão mais clara disso, transformando Deus num mero garantidor de sucesso material, quase um caixa eletrônico divino. Também tem a nossa enorme dificuldade como comunidade cristã para lidar honestamente com o fracasso, com a depressão, com a dúvida, porque fomos ensinados que um verdadeiro crente não passa por isso.
Outro ponto é a aliança perigosa da fé com projetos de poder político, uma tentativa moderna de forçar a instauração do reino à nossa maneira, assim como Judas tentou. A gente vê também a recusa em abraçar as dores da nossa sociedade, como a injustiça e a desigualdade, porque preferimos nos isolar na nossa bolha de vitória. E, por fim, a criação de um Jesus que se parece mais com um super-herói da Marvel do que com o servo sofredor de Isaías 53. O ponto crucial é este. O perigo do triunfalismo não é só uma teologia equivocada. É, no sentido mais profundo, idolatria. É pegar o nome sagrado de Jesus e colocá-lo num ídolo, que nós mesmos esculpimos para satisfazer os nossos desejos. Um Deus que afaga o nosso ego, que confirma os nossos preconceitos, que promete realizar todos os nossos sonhos de consumo e de poder. Um Deus que nos chama de campeões, mas que nunca nos chama para pegar a nossa cruz e segui-lo. É um Deus que não nos desafia, não nos confronta e, crucialmente, não nos pede para morrer para nós mesmos, para as nossas ambições, para o nosso orgulho. É o Deus de Judas. E como Judas descobriu tarde demais, esse ídolo não tem poder nenhum para salvar. A fé triunfalista é, em última análise, uma fé vazia. Então, se o triunfalismo é a doença espiritual que nos assola, qual é o antídoto? Se adorar um ídolo de um Deus exclusivamente vencedor é seguir o caminho de Judas, qual é o caminho do discípulo fiel? A resposta, segundo a análise que a gente está seguindo, não é buscar uma fé mais forte no sentido de mais certeza ou mais poder. A resposta é seguir Jesus até o lugar de onde todos os outros, exceto um pequeno grupo de mulheres e um discípulo, fugiram: a cruz. O antídoto para a idolatria de Judas é abraçar a fraqueza, a perda e o sofrimento como parte integrante do caminho cristão. O antídoto pode ser resumido em 3 palavras poderosas: a morte da certeza. O Deus de Judas, o Deus triunfalista, é um Deus de certezas absolutas, um Deus de respostas fáceis que nos garante que estamos sempre certos e que o nosso grupo é o melhor. A fé verdadeira e madura, por outro lado, exige humildade, exige a coragem de abandonar as nossas imagens de Deus, as nossas caixinhas teológicas confortáveis e permitir que o Deus real, que é sempre maior e mais misterioso que os nossos conceitos, nos surpreenda e nos desconstrua. Significa abraçar o mistério, aceitar que não temos todas as respostas, reconhecer nossa própria fraqueza e, acima de tudo, entender que o caminho do Mestre passa pela cruz e, portanto, o nosso também. E como que a gente pratica essa morte da certeza no dia a dia? Bom, a gente começa por uma disciplina espiritual fundamental, escutar mais do que falar. Especialmente ouvir pessoas que pensam diferente da gente, que vêm de outras tradições, que nos desafiam. A certeza idólatra morre na escuta atenta. Depois, fazer mais perguntas e dar menos respostas prontas. Adotar uma postura de eterno aprendiz diante da vida e da fé, em vez de se posicionar como o dono da verdade que precisa corrigir todo mundo. E o passo mais difícil, o mais contracultural, abraçar a dor e a perda. Em vez de fugir do cheiro da morte, seja o luto, o fracasso profissional, a dúvida na fé, a injustiça social, reconhecê-lo como um professor, como parte do caminho sagrado que paradoxalmente leva à ressurreição. Isso nos leva a uma reviravolta teológica incrível. O apóstolo Paulo pega essa mesma imagem, o cheiro da morte que apavorou e repeliu Judas, e a transforma completamente no centro da identidade cristã. Ele diz que nós, como seguidores de Cristo, somos o bom perfume de Cristo no mundo. E esse perfume tem um duplo efeito. Para aqueles que estão presos na lógica do poder, do sucesso e da autossuficiência, a lógica de Judas, o evangelho é um cheiro de morte, porque significa a morte do ego. Mas para aqueles que estão quebrantados e abertos à graça, é o cheiro da vida que brota da entrega. O que foi um perfume de derrota para Judas se torna, na teologia de Paulo, a própria fragrância da salvação. E assim, a história de Judas nos deixa com uma pergunta final. Uma pergunta que ecoa através dos séculos e chega até nós hoje. Qual perfume a nossa fé, a nossa comunidade, a nossa vida exala? É a fragrância arrogante da certeza idólatra do Deus vencedor que construímos para o nosso conforto, um perfume que muitas vezes afasta e julga? Ou é o perfume humilde, vulnerável e paradoxal da vida que brota da cruz? Uma fé que abraça o sofredor e encontra Deus não no poder, mas na fraqueza. A tragédia de Judas é um alerta eterno. Cuidado com a fé que não tem espaço para um Messias crucificado. Para aprofundar, recomendo a leitura de obras que exploram a teologia da cruz, como as de Dietrich Bonhoeffer e análises contemporâneas sobre o triunfalismo na Igreja brasileira. Obrigado por nos acompanhar nessa análise.